nós vamos até o PADEF para mostrar a produção de trigo. O grão produzido na região do Cerrado é o primeiro a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Uma das regiões onde o consumo do trigo é maior, seja em pães ou em farinhas, é o Centro-Oeste. Seguindo esse fluxo, a triticultura no Cerrado começou a ganhar espaço em 1980 e entrou no radar dos produtores por conta do potencial de crescimento para um cultivo sustentável e produtivo. Nosso destino foi a região do PADEF, em Planaltina. Por aqui são 270 hectares preparados para receber sementes da cultivar BRS 404, desenvolvida pela Embrapa Cerrados. Trigo a gente planta aqui como uma safrinha, né? A safrinha que a gente diz é uma safra que vem em seguida da safra principal. Nessa área aqui, por exemplo, a gente plantou soja, né? Foi colhida a soja, a gente preparou o terreno com herbicida para matar o mato que tinha e agora está plantando o trigo. É um plantio que é muito rápido, né? A gente acabou de colher aqui anteontem, já estamos aqui plantando de novo. Quer dizer, o prazo foi mais para poder aplicar o produto e assim, é bem rápido um com o outro. A expectativa é que sejam semeados cerca de 250 mil hectares do cereal. O cultivo tem avançado, principalmente entre produtores que desejam diversificar culturas e diminuir riscos, ou para aproveitar áreas que ficariam em pousio, um tipo de descanso. Sai a soja e entra o trigo safrinha. Aqui no solo, a gente observa os restos da cultura passada, como, por exemplo, essa palhada. O principal objetivo é conservar a umidade do solo e também os nutrientes. Durante 90 dias, o produtor vai precisar alinhar essa terra boa com condições climáticas, como, por exemplo, noites frias e dias quentes. Segundo os pesquisadores da cultura, o trigo sequeiro é indicado para cultivo em regiões com altitude igual ou acima de 800 metros, exatamente como no Planalto Central. O trigo ele é cultivado aqui em dois sistemas, né? Como a gente vem falado no sistema sequeiro, né? Após o cultivo da soja, aproveitando o resquício das chuvas de março e abril. E o trigo também pode ser cultivado aqui no sistema irrigado, plantado em maio e colhido em setembro e outubro, né? Nesse tipo de cultivo irrigado, ele é conduzido principalmente sob pivô central, né? Então é um trigo que com maior oferta, né, de ambiente, né? Um trigo com maior rendimento, né? E o trigo sequeiro não. O trigo sequeiro, como ele aproveita somente o restante ali das chuvas de março e abril, onde ele está susceptível a veranicos, a falta de água, né? Então é um trigo com menor potencial produtivo. Então esse trigo ele tem automaticamente ele tem que ter um menor custo, né? Devido a esse risco. Então são as diferenças de cultivo. Então não existe um trigo um trigo alternativo a esse. Existe o trigo safrinha e existe o trigo, né, irrigado. Mas com uma nova cultura em solo, vem preocupações antigas, as pragas. Por isso, a demanda do mercado agora é pelo desenvolvimento de insumos e tecnologias que evitem a chamada brusone, um fungo que pode prejudicar toda a cadeia produtiva, da semente até o processo final. O maior problema que existe, o maior desafio, é uma doença chamada brusone. É uma doença que não existia no trigo, que apareceu. E quando você tem uma época, uma lavoura muito quente, muito chuvosa, você tem uma condição ideal para o brusone. E o brusone é uma doença difícil de combater. Por isso que eu te falei que já tiveram anos que eu perdi por causa de chuva, é exatamente por causa do brusone. Então eu acredito que o grande desafio realmente é com a pesquisa, né? É um desafio de desenvolver um material resistente a brusone. Não é uma coisa fácil, né? A gente tem visto aí que o pessoal faz muito tempo que eles estão procurando isso, tentando, pesquisando. Não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas eu acredito que vai ser superado isso aí. Ele traz o benefício, então, da quebra do ciclo de pragas e doenças das lavouras, principalmente doenças de solo, como fungos, nematóides.
O trigo também traz um importante benefício aí no controle de plantas daninhas, principalmente plantas resistentes ao glifosato, né? Plantas RR, que vem surgindo aí naturalmente nas lavouras aqui da região. Segundo a Conab, o montante previsto de importações para esta safra de trigo, que encerra em julho de 2023, passou de 5.800 toneladas para 5.600, uma leve queda. Além disso, em fevereiro deste ano, o mercado interno esteve pressionado por 2 pontos: o excesso de produção devido à safra recorde anterior e a valorização do dólar em relação ao real. Por isso, os produtores seguiam focados na safra de verão e fechados para negociações. A gente tem um moinho de trigo e a gente faz a farinha aqui e vende aqui para o nosso consumidor aqui local. Então nós estamos produzindo aqui para alimentar a nossa população. A colheita do trigo safrinha é realizada no período seco, entre os meses de junho e julho. E isso garante um produto com excelente qualidade tecnológica de grãos e livre de microtoxinas que costumam afetar lavouras do sul do país em anos de muita chuva na colheita. Já os rendimentos das lavouras têm variado entre 35 e 65 sacas por hectare, em anos de precipitação normal. E as receitas com as vendas têm agradado os produtores e estimulado a ampliação da área cultivada na região. Outro ponto positivo é que o grão produzido na região do Cerrado é o primeiro trigo a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Por isso, a torcida está grande para uma safra produtiva em 2023. A expectativa é sempre em torno de 30, 40 sacas, né? Agora, o trigo passou nos últimos anos aí um processo de uma valorização grande, né? Por causa das questões de guerra, numa região importante do mundo. Agora, cada ano é um ano, né? A gente planta, assim, é um pouco um tiro na lua, né? Mas a gente que está aqui no segmento aqui, a gente percebe que existe um incremento aí na produção de trigo aqui no Cerrado.